Israel anunciou ontem uma nova campanha militar na faixa de Gaza que prevê, abre aspas, a conquista da faixa de Gaza e o controle dos territórios, fecha aspas. Ela vai exigir, segundo o Exército, o deslocamento interno de milhões de palestinos. Desde domingo, dezenas de milhares de reservistas israelenses estão sendo convocados e o governo de Benjamin Netanyahu aguarda só a visita do presidente Donald Trump ao Oriente Médio a partir do dia 13 para desencadear a ofensiva. Bom, Fred, qual que pode ser o destino do conflito, né, com essa ação, assim, quais são os detalhes dessa operação? Isso, nós estamos vendo nesses últimos dias um agravamento das ações em relação ao Oriente Médio, né? Nós vimos um cerco bem apertado em relação ao fornecimento de alimentos, né, que nós já tratamos aqui. Nós estamos vendo um acirramento dos confrontos na região do Iêmen. No caso, hoje, o Israel bombardeou pelo segundo dia seguido o Iêmen. Hoje houve bombardeio no aeroporto de Sana, ontem foi no porto de Oneida, né, em retaliação ao bombardeio ao aeroporto de Ben Gurion. No caso específico de Gaza, o que aconteceu foi uma reunião do gabinete de guerra que aprovou duas movimentações diferentes. Uma delas ligadas ao fornecimento de recursos para os palestinos, a liberação de entrada de alimentos e outros víveres, mas de uma forma bem limitada. A ideia era em torno de 60 caminhões por dia, 1/10 do que foi previsto no cessar-fogo, que já não vige desde março. Nós temos também a ideia de aplicação, né, que foi proposta, de que esses corredores de fornecimento a partir do sul fossem escoltados por forças de segurança privada norte-americanas até os pontos, para que não houvesse nenhum contato do Hamas com esses víveres que seriam distribuídos para a população palestina. Paralelo a isso, aprovou-se esse plano de uma ocupação de Gaza, que seria um plano de longo prazo, que já foi batizado de Carruagem de Gideão, uma referência ao Velho Testamento, no caso deles ao livro do Torá, para que houvesse ocupação definitiva de Gaza. No caso, a população seria deslocada em direção ao sul, à fronteira com o Egito e principalmente ali a passagem de Rafah, o que haveria um problema significativo humanitário, uma vez que já está, essa movimentação é muito grande de uma população em meio a uma região praticamente destruída pela guerra, né? O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu já falou que a ideia é forçar esse deslocamento, e hoje o ministro das Finanças, que é ligado a um partido ortodoxo de direita em Israel, falou na possibilidade de dizimar Gaza com essa operação. Ela seria, basicamente, ainda não há muitos detalhes dessa operação. Nós fizemos um mapa aqui para dar mais ou menos uma ideia, para poder explicar o que seria, né? Nós vemos aqui essa região no entorno, com uma lista mais grossa aqui, desde março, é uma área, é uma espécie de um cordão de isolamento para que não houvesse invasões da fronteira israelense, a exemplo do que aconteceu em outubro de 2023, né? E ali no meio, o corredor de Netzarim, que é a região ali intracejado. Ali é uma ideia de cruzamento em direção ao mar. Toda essa área, a ideia é que toda essa área de norte a sul fosse ocupada por forças militares que estão sendo convocadas. No domingo, iniciou-se essa convocação. Segundo o site Axios, seria em torno de 70 mil homens convocados para essa operação, né? E segundo o Jerusalem Post, entre eles estaria a 8ª Brigada blindada de Israel, que é uma das poucas forças das reservas que conta, inclusive, com uma companhia de blindados, né, com poucos tanques, em torno de 100. Isso daria dar em torno de entre 2.000 e 3.000 soldados, né, e mais essa companhia de tanques. Uhum. E a ideia seria forçar todo esse movimento
de norte a sul, né, ocupando aqui. Israel não ocupa Gaza desde 2005. Em 2005, o então primeiro-ministro Ariel Sharon, ele conseguiu uma retirada unilateral aprovada pelo parlamento para que ele pudesse se concentrar com a política interna e as dificuldades que ele enfrentava também na Cisjordânia. Mas ele comprou uma briga muito severa com os grupos dos colonos, porque na época havia 21 assentamentos dentro de Gaza, que formavam mais ou menos 9 mil, em torno de 9 mil, a pouco menos que 10 mil colonos que ocupavam propriedades dentro de Gaza. Isso levou a um choque interno com muita resistência dentro de Israel e que posteriormente levou ele até a saída do governo, etc. Mas não foi só isso que na época não. Então, isso tudo leva a um temor de que provavelmente poderia ser uma motivação dentro daquela linha que o Donald Trump apresentou, né, de construção de um resort com hotéis para a ocupação e que os palestinos fossem levados para outros países. Há um temor de que essa operação, né, a carruagem de Gideão, seria para executar isso e trazer de volta assentamentos para dentro de Gaza. E coincidindo justamente com a viagem de Trump, né? Exatamente. Aí dá mais essa impressão de que tem esse caráter, né? Exato. A viagem ela vai acontecer, a ideia de uma autoridade governamental israelense que comunicou em anonimato para Reuters é de que vai se esperar essa viagem que vai acontecer entre os dias 13 e 16, envolvendo países como Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes, né? A ideia inicialmente dessa viagem, quando o Trump anunciou, era a possibilidade de criar uma coalizão para forçar esse acordo de paz, criar uma mobilização do Oriente Médio em torno disso. Mas agora já criou-se uma dúvida do que poderia vir dessa reunião diante de uma pressão tão grande. Mas dentro de Israel, a população não tem o mesmo nível de apoio que se espera disso, né? Uma pressão, né, que o Netanyahu sofre também internamente. Sim, nós temos alguns dados aqui dessa pesquisa que foi realizada pelo Canal 12 e foi divulgada pelo Times of Israel, essa do final de abril. 68% dos israelenses disseram apoiar um acordo de paz que envolva inclusive a retirada das tropas de Gaza. 22% apoiam a continuidade da guerra, né? Só um grupo ali, 1/10, que não tem muita opinião formada com relação a isso. Essa mesma pesquisa, foram perguntados aos entrevistados se eles achavam qual era a motivação da continuidade da guerra ao longo desse período todo. 44% afirmaram que eram questões de segurança, mas 40% afirmaram que seria questões de segurança, mas 54% acreditam em motivação política interna de Israel para a continuidade. Tem até um comentário do Jairo aqui que ele volta a comentar com a gente, que ele diz o seguinte: lembrem-se dos reféns torturados por mais de um ano e dos reféns que ainda estão reféns. Essa, inclusive, Jairo, é um dos pontos, né, Fred, que toca muito a população de Israel, no sentido de eles querem esses reféns, que eles sejam libertados, e para que eles sejam libertados é preciso que haja um acordo, né? Assim, a gente até falou no Primeira Análise há uns dias sobre como o Netanyahu deu declarações que dão a entender que a integridade desses reféns não é mais a grande prioridade ali, está entre os pontos prioritários, mas não é uma prioridade do Estado de Israel, que vira, na verdade, cumprir o objetivo de exterminar o Hamas, né, de eliminar a ameaça de segurança que o Hamas representa para Israel. Então, quando você tem essa situação de reféns que é realmente muito séria, assim, mas aí eles sofrem, né, eles são preteridos numa continuidade, enfim, numa estratégia de conflito que Israel adota. A opinião pública também se revolta a respeito disso, né, Fred? A opinião pública também entende que é uma guerra que está matando pessoas do próprio país ali, que está mantendo reféns dentro de Gaza, sob o poder do Hamas,
porque o governo de Israel não negocia, porque não aceita ali os termos e tanto o Hamas quanto o governo de Israel não entram em um acordo que seja satisfatório para as duas partes. Jairo lembra muito bem, e essa é uma questão que está bem central na política israelense nesse momento. Realmente, em outubro, 251 israelenses foram levados para dentro do território palestino. Atualmente, em torno de 50 continuam em poder do Hamas. Não se sabe quantos desses ainda estão vivos. Né? Houve um problema muito sério com a mulher do Netanyahu, a Sara, quando ela vazou um áudio dela dizendo que menos de 20 estariam vivos ainda. Semanalmente, os familiares desses reféns promovem manifestações nas ruas de Tel Aviv e outras cidades israelenses, cobrando o retorno desses reféns ou dos corpos deles para que eles tenham um sepultamento e essas famílias tenham uma resposta. É uma questão muito séria. Realmente, os ataques de outubro de 2023 foram um trauma para a sociedade israelense. Não foi à toa que começou esse conflito, né? Não há aqui nenhuma forma de dizer que o Hamas está certo. Não é isso. O que acontece hoje é exatamente uma pressão muito intensa do público interno sobre o governo de Netanyahu. E o que nós estamos falando aqui é que há uma divisão em relação a essa população, se as pessoas... Muitos estão mais preocupados com o retorno dessas famílias e com a possibilidade de novas mortes. Né? E até a convocação desses reservistas também, né? Você coloca aí na estimativa de 70 mil pessoas sendo convocadas para uma guerra, entrando num risco de morrerem nesse conflito também, né? Exato. E tem uma coisa que está preocupando muito a população, que é o seguinte, já é a segunda vez que há essa convocação para muitos desses soldados. Né? Eles passam em torno dos 300 dias de convocação, prestando o serviço militar no fronte, e para muitos desses reservistas que estão sendo chamados, vai ser a segunda vez que eles vão ter que ir para a linha de frente. E para as famílias é muito traumático essa possibilidade de que haja mortes desses reservistas. Né? Israel tem em torno de 170 mil soldados regulares, mais 460 mil reservistas. Né? Vários deles já haviam sido convocados no início dessa campanha. A população israelense vai se desgastando. Enquanto vai desenvolvendo o conflito, mais impacto tem sobre a população e mais eles pensam sobre se vale a pena continuar sustentando um conflito com esse volume de sofrimento para todos.